Agora vamos continuar o nosso estudo do nosso lar. Muitos de nós já terão assistido aos capítulos anteriores. Vou tentar fazer um pequeno resumo antes de entrar no capítulo 20, em que é noções de lar. Portanto, André Luís foi socorrido para esta colónia, em que esteve a receber o seu tratamento porque terá desencarnado de forma suicídio involuntário causado pelos maus tratos que teve e que deu ao seu corpo. Neste caso, o irmão que está com ele, que é o... fugiu-me o nome agora. Exato. Que esteve sempre com ele a ajudá-lo a recuperar, e neste caso André Luís, realmente buscava muitas respostas a perguntas infindáveis. Se calhar, como todos nós também cá estamos, procuramos muitas respostas que ainda não conseguimos encontrar. No fundo, ele tenta aproveitar ao máximo este seu amigo para tentar perceber um pouco mais desta colónia, deste nosso lar, em toda esta organização que ele teve o privilégio de ser socorrido, ser acolhido. Portanto, realmente, no fundo, todos nós devemos realmente procurar esta resposta, procurar saber um pouco mais, tendo a oportunidade, realmente, não devemos ficar parados e devemos ir em busca dessas mesmas respostas, quando assim nos é possível. André Luís também teve a felicidade de receber sua mãe neste plano espiritual, em que realmente é uma bênção ter este privilégio de receber a mãe que estava num patamar mais elevado e que pôde, de certo modo, visitar e que sempre o tentou auxiliar, mesmo no seu desencarne, estava presente para o auxiliar nesta passagem do lado da vida material para o lado da vida espiritual. Portanto, ele tem este privilégio de receber a sua mãe em nosso lar, de fazer algumas perguntas, tentar perceber um pouco mais da sua situação, da situação de sua família. Portanto, ele, com a presença da mãe, tenta logo saber mais sobre as notícias do seu lar na Terra e da sua família que ficou para trás. Mas, claro, ela, sensata, não lhe diz tudo, porque ainda não é a hora, ainda não é hora para ele perceber tanta coisa ao mesmo tempo. Apenas revela algumas coisas, que seu pai, que também está desencarnado, também está num plano complicado e difícil, e que tem tido a ajuda, neste caso, da sua irmã, que também já tinha desencarnado, tinha a ajudar do plano espiritual com a mãe, toda esta família com grandes necessidades de auxiliar. Portanto, a gente recebe muito auxílio do plano espiritual. Apesar de não termos essa consciência, muitos dos nossos familiares, quando estão em posição elevada e que têm a capacidade ou a compreensão, de certo modo, têm essa vontade, esse amor por todos nós e sempre que podem, vêm-nos auxiliar. Portanto, o André Luís diz-nos: consolou uma palavra maternal, reorganizando as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Ou seja, ela estava do lado espiritual, estava no plano superior, mas dedicava-se ao trabalho, ou à ajuda, ou ao amparo daqueles que mais necessitavam. Depois, André Luís, dado que já não tinha necessidade de estar a receber mais tratamentos, tinha que se ir para outro local. Neste caso, Lísias acolhe-o em sua casa, dando assim a oportunidade e falando com o ministro que disponibilizava de sua casa para receber este irmão. E, portanto, Lísias diz assim, e com a expressão carinhosa acrescentou Lísias: o nosso lar dentro do nosso lar. Ao entrar, diz a mãe de Lísias: seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora, nobremente. Esta casa é sua. André Luís não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. E a gente tenta sempre dar aquelas palavras pré-feitas que se costuma dizer cá na Terra, e a mãe de Lísias, percebendo essa intenção de André Luís de expressar a
essa gratidão, antes de ele o fazer, diz logo: não há necessidade de agradecimentos. Antes mais que palavras pré-feitas nos poderão fazer relembrar o passado e situações da vida terrena. Portanto, nesta parte, André Luís começa uma nova etapa, ou seja, é acolhido e sendo esclarecido tantas coisas sobre o mundo espiritual e não só, nomeadamente ainda outra questão também, que neste caso no mundo espiritual o amor é o alimento das almas e de certo modo é o fundamental neste caso, porque não há alimentos materiais e tudo é tudo tão fluido, substâncias tão fluídicas, tão amorosas, que realmente o alimento das almas é o amor, principalmente, para os que estão mais evoluídos espiritualmente. Neste caso, diz-nos assim: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das Escrituras é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. Nomeadamente, os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o alimento sublime dos corações. E aprendemos também que, segundo o Evangelho do Cristo, nem só de pão vive o homem, nomeadamente, como já acabámos de referir. Portanto, aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos irmãos dos homens se aperceba. Temos, portanto, almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, que constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente. Conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, falta companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. E diz Lísias: como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo, nem só de pão vive o homem. Portanto, depois deste pequeno apanhado do que estava para trás, vamos entrar agora na noção de lar, que é o capítulo 20, que nos traz aqui hoje, em que nos diz André Luís o seguinte. Portanto, André Luís recebe mais uns aprendizados da mãe de Lísias, em que Lísias, que é seu grande amigo, aquele que o auxiliou grandemente durante a recuperação e lhe prestará muitas importantes explicações. Neste momento, André Luís começa uma nova caminhada de trabalho e aprendizado, já não necessitando estar no Ministério do Auxílio, recebendo cuidados. Portanto, desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da Sra. Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colónia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é dentro de cada terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir um grande instrutor, no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Ou seja, a mãe de Lísias, a Laura, também chegou ao nosso lar com ideias um pouco conturbadas, um pouco não claras. E aqui percebemos que o nosso lar é, no fundo, um local de aprendizado, de auxílio, de esclarecimento e também de trabalho. E, portanto, ela prossegue. Não poderia dizer-me algo de lições recebidas? Indaguei com interesse, André Luís. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela,
fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. No fundo, aqui o sentido de que na vertical, ou seja, de ligação da criação, e na horizontal o sentimento de masculino de progresso e de ir em busca de mais aprendizado também para o bem comum. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Será que está mesmo? Se calhar, em alguns casos, está bem ameaçada, porque não há estes pilares de compreensão de que ambos, a mulher e o homem num casal, têm finalidades diferentes e não é vantajoso andarem a competir um com o outro e sim complementarem-se. Portanto, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo em indiferença ou egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de constituírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Ou seja, daqui conseguimos compreender que há necessidade, digamos, de haver um lar, de haver a união destas duas componentes divinas, para que se possa realmente construir um degrau de grandioso para a sua vida espiritual em conjunto, de aprendizado mútuo um com o outro. Portanto, André Luís, esses conceitos calavam-me fundo e sumamente. Impressionado, observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. E, no fundo, se conhecêssemos tudo isto lá na Terra, foi o que André Luís tentou neste caso, escreveu, através do nosso médium Chico Xavier, trazer um pouco deste conhecimento para nós, para que nós já não tenhamos esta questão, se soubéssemos, porque estamos a ter a oportunidade de perceber um pouco mais e, portanto, quanto mais sabemos, mais responsabilidade temos e não podemos depois dizer, quando lá chegarmos do outro lado, se conhecêssemos isto, neste caso já não temos essa desculpa. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona, ou seja, a senhora respeitável. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é a instituição essencialmente divina a que se deve viver, dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a benção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros
tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Daqui percebemos que realmente não basta viver em conjunto, não basta partilharmos o mesmo teto, a mesma casa. No fundo, o lar é muito mais que isso, é preciso este tal amor, esta beleza luminosa do amor, em que há uma partilha, um entendimento, há uma... No fundo, neste planeta de provas e expiações, é claro que a vida de hoje nunca são apenas rosas e floridos. Terá certamente também muitos obstáculos e muitos desafios que serão necessários ultrapassar. Daí que realmente aqui nos diz que o entendimento, a cedência mútua de certas coisas é necessária para que realmente se possa ultrapassar todos esses desafios e ampararem-se um ao outro mutuamente. Portanto, André Luiz diz: tudo isso é pura verdade, aduziu comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimónios de almas irmãs ou afins, e esmagadora percentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas, procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continua a genitora de Lísias. Ou seja, o que ela quer dizer é que, dado que estamos no mundo de provas e expiações, a maior parte dos casais às vezes têm muitas provas a superar juntamente e nem sempre são almas afins. Poderão ter a necessidade de estarem juntos para ultrapassar uma dificuldade ou ultrapassar algo que foi cometido anteriormente e realmente há a necessidade de conviverem conjuntamente, mas de certo modo um pouco forçados inconscientemente, de tal necessidade de se juntamente resgatarem algo do passado. Portanto, as almas femininas não podem permanecer inatas aqui, em nosso lar. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colónia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio. Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Mas, levantando um pouco atrás, percebemos que realmente um é o complemento um do outro, como já foi agora referido anteriormente. Ou seja, um precisa de um do outro para que as coisas possam conjugar e serem levadas a bom porto. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos, nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser a minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade do interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações.
Ou seja, é dada a oportunidade de todos, no nosso lar, terem uma atividade, não estarem em zonas de repouso e sim terem a oportunidade de trabalho e, neste caso, de usufruírem este tal bónus hora, que é a forma de retribuição pelos serviços. E é curioso que aqui nos diz que, quando é confiado crianças, essas horas são contadas em dobro. E realmente percebemos então que o cuidado dos filhos é uma tarefa que tem um grande mérito. E, portanto, é algo que devemos valorizar e, de certo modo, a mulher deve ter a consciência, a mulher e não só a mulher, também o homem. Ou seja, neste caso, o amor de mãe nunca se esquece e, mesmo passado muito tempo, neste caso, identificamos de imediato quando ele se aproxima. Por isso, a figura maternal deve ser, neste caso, para as crianças, um porto de abrigo, aquele ser que nos ama incondicionalmente. E, portanto, é grande a responsabilidade de ser mãe e também de pai, como é óbvio, mas a ligação com a mãe é sempre mais especial. Por isso, grande é a responsabilidade, mesmo tendo as mais diversas tarefas, responsabilidades profissionais, ou seja, a atividade diária da esposa, não deve nunca esquecer-se de ser mãe de coração cheio quando chega a casa com os seus filhos. Deve sempre procurar reservar um pouco de tempo para isso e, neste caso, pronto, também entra a questão do pai, que neste caso deve ajudar a mãe nas tarefas domésticas para também permitir que a mãe possa estar um pouco mais de tempo com as crianças, ambos partilhando essa responsabilidade. Para concluir, portanto, temos aqui duas imagens e percebemos um pouco que realmente Deus dá-nos tantas coisas, neste caso natureza, um lar, natureza, família, tudo isto é-nos dado a oportunidade por Deus, é-nos dada esta oportunidade de aqui estarmos, de vivenciarmos todas estas experiências que nos devem fortalecer e ajudar na compreensão e no progresso rumo realmente ao exemplo de Jesus. Portanto, esta oportunidade que nos é concedida de construir um lar, sobretudo um lar espiritual dentro de nós, do nosso coração, é de extremo valor. Neste caso, neste aspecto, os pais têm uma grande responsabilidade nesta criação e sustentação de um lar, para acolher todos que têm a sua responsabilidade, como é o caso dos filhos e outros familiares que, por vezes, temos ao nosso encargo. Portanto, espero que isto possa nos auxiliar a compreender um pouco mais da grandeza e das oportunidades que Deus nos dá e que nos permite vivenciar, neste caso, nesta passagem por este mundo, e que possamos levar um pouco mais dentro do nosso coração, mais um pouco de esclarecimento de mais este momento que tivemos aqui em estudo.